Na tela para vocês, material exclusivo. A equipe de reportagem do SBT Rio acompanha a operação para prender uma quadrilha que furtava combustível da Petrobras. Você está vendo nas imagens aí, um dos chefes do bando é um sargento da PM lotado no batalhão de Caxias. Daqui a pouco você vai ter a reportagem completa. Vem aqui comigo, solta a buzina, a gente está chegando. O Dr. Marcos Amin já está aqui com a gente e você vai ver ainda mais material exclusivo. Investigações sobre as milícias que invadiram a cidade de Itaboraí apontam que os criminosos são responsáveis por pelo menos 50 assassinatos e 40 desaparecimentos em 2 anos. O SBT Rio teve acesso às conversas entre os bandidos. Daqui a pouco você vai ver a reportagem especial e vai ver também covardia. Lutador mata jovem em Vila Isabel e posta a foto da vítima já morta nas redes sociais. Tá aí o machão chegando na delegacia, tá preso. Ele foi preso em casa. Daqui a pouco você tem os detalhes e também a entrevista com a principal testemunha. E mais. Ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, afirma em depoimento à Justiça Federal que a corrupção continuou mesmo após a saída dele e envolve mais 2 ex-secretários de Saúde e subcomandantes do Corpo de Bombeiros. Ele também garantiu que todos os hospitais federais do Rio de Janeiro tinham esquema de corrupção. Você vai ver daqui a pouco a reportagem completa, mas a gente já começa com essa aqui. O governador Wilson Witzel se envolveu em uma nova polêmica. No currículo dele aparece um curso da famosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Só que ele sequer participou... Por que você está nessa câmera, Reinaldo? Vem aqui comigo. Só que ele sequer participou de qualquer seleção das aulas. Veja. O governador do Rio de Janeiro mentiu em seu currículo acadêmico. Aluno do doutorado em ciência política da Universidade Federal Fluminense, Wilson Witzel publicou um curso que nunca fez. A notícia foi dada inicialmente pelo jornal O Globo. No currículo Lattes, alunos e pesquisadores devem descrever os feitos acadêmicos. No perfil do governador aparece um período na Universidade de Harvard, inclusive com um suposto orientador. No entanto, a Universidade Federal Fluminense informou que o Wilson Witzel nunca manifestou sequer interesse em participar da seleção para ir à prestigiada Universidade Norte-Americana. Apesar de confirmar que nunca estudou em Harvard e prometer corrigir o currículo, o governador alega que a notícia é fraudulenta. Quando ingressei no doutorado em 2015, fiz uma programação de fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Harvard. Felizmente, fui eleito governador do estado do Rio de Janeiro e fui obrigado a modificar o meu projeto de doutorado. A plataforma Lattes deve ser usada apenas para cursos já feitos ou em andamento, não projetos futuros. Inclusive, no termo de adesão à plataforma, o usuário concorda em fornecer apenas informações verdadeiras e exatas. Wilson Witzel já estourou o tempo normal de um doutorado, que é de 4 anos. Ele pediu uma prorrogação e precisa fazer 2 bancas de qualificação e defesa da tese até agosto para que não fique sem o título. Não poderei estar em Harvard para fazer o aperfeiçoamento da proposta de tese e defenderei a minha tese com os recursos que tem aqui no Brasil. Outra notícia que envolveu a vida pessoal do governador esta semana foi o pedido feito à Justiça para pagar de forma parcelada uma dívida com a mãe de sua ex-mulher de 86 anos. Wilson Witzel deve R$115 mil e deve dividir o valor em 7 vezes. Tá aí, então, a gente viu a reportagem, a gente confirmou com quem teve a confirmação, com todo mundo, de que não houve esse curso em Harvard. A professora Bruna está ali colocando, pode vir aqui, professora, pode vir, Livinho, pode ir colocando aí na professora o microfone e a gente vai falar sobre isso. Você viu aí na reportagem, justamente, acho que não só, a gente viu nos últimos tempos essa questão do currículo, curso à distância, vi em voga, teve a professora também, que foi denunciada principalmente por reportagens em relação a colocar em seu currículo universidades conhecidas, mas não só Harvard, como também Columbia, também entrou na polêmica e tudo mais. Professora Bruna Soalheiros, explica pra gente, boa tarde, pode sentar aqui, ó. Dr. Marcos Amin já está aqui com a gente. E explica pra gente, esses cursos presenciais ou não presenciais, principalmente a gente falando disso, é muito grave na sua opinião, principalmente não só, acho que para qualquer pessoa, mas se é uma autoridade falar que tem um curso e não ter, é mais difícil ainda, né? Vamos explicar mais ou menos como é que funciona a plataforma Lattes.
plataforma Lattes é uma plataforma nacional em que todos os acadêmicos colocam lá as coisas que realizaram durante sua carreira. Em geral, a gente faz isso mediante certificado de término de atividade e não na hora que a gente vai fazer a atividade. Então, por exemplo, a gente tem... Eu fiz a minha graduação, mestrado, fiz o doutorado, fiz uma parte do meu doutorado também no exterior, que deve ser mais ou menos o que ele pôs no Lattes, e a gente só consegue, de fato, inserir isso tudo mediante comprovação de certificação, né? Porque se a gente não tem certificado que indica que a gente cumpriu aquele período fora, ou dentro do país, ou fazendo uma graduação, uma pós-graduação, não vejo sentido da gente inserir isso no currículo. E esse currículo ele serve para o país inteiro consultar as pesquisas em desenvolvimento e para consultar os pesquisadores que atuam no país. Então é muito importante que a gente seja transparente e honesto quando presta contas do que fez com dinheiro público, no caso das bolsas que são concedidas pelo governo, em atividades realizadas no país e no exterior. 11h44, a Justiça Federal ouviu o ex-secretário de Saúde do Estado, Sérgio Cortes, acusado de desviar dinheiro público. No depoimento ao juiz Marcelo Bretas, ele afirmou que o esquema de corrupção continuou com os secretários que assumiram o cargo logo depois dele. Veja. Sérgio Cortes falou sobre as fraudes cometidas enquanto era secretário de Saúde do governador Sérgio Cabral. Eu tinha a ideia de me lançar candidato a deputado federal em 2014 e isso começou para que eu tivesse esse recurso separado para uma campanha, que nada diferencia, Excelência, me desculpe aqui, eu não estou me defendendo com o que eu estou falando, mas nada me diferencia do que aconteceu com os secretários que me sucederam, entendeu? Fizeram exatamente o mesmo modus operandi, né, para formar um suposto caixa, que nada mais é do que propina, para a campanha. Que secretários são esses, está falando? Os secretários que me sucederam. Tem o secretário Felipe Peixoto, tem o secretário Luiz Antônio, e esse, inclusive, se elegeu deputado federal. Também comentou os desvios no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. No depoimento, Sérgio Cortes admitiu que recebia propina. Ele foi questionado pelo juiz Marcelo Bretas se não se sentia mal ao saber que pacientes morriam na fila do INTO, que podia ter feito a diferença. Cortes respondeu que apenas manteve o esquema existente. Sérgio, há alguns dias morreu uma pessoa na fila do INTO esperando para ser atendida e não deu tempo. O senhor viu a notícia dessa, o senhor sente alguma coisa, algum motivo de arrependimento especial? O arrependimento, Excelência, claro que eu tenho arrependimento por tudo isso que foi feito. A única coisa que eu fiz diferente, Excelência, foi eu mantive a corrupção que existia. O próprio Ministério Público, na denúncia da ressonância, fala desde 1990. Eu diria que é bem antes disso já existia corrupção no INTO, né, como existem em todos os hospitais federais. O mesmo esquema que existe no INTO a gente vai encontrar no Instituto Nacional de Cardiologia, igual, de equipamentos, de materiais, de insumo, exatamente ipsilitris, igual. Ou seja, porque essa era a cultura, é a cultura que tem que se pagar para o esquema de Brasília. E isso que aconteceu. Eu saí do INTO, entraram 8 diretores novos, com 4 novos ministérios da saúde, 4 ou 5 ministros da saúde diferentes, e continuou o mesmo esquema. Ou seja, Brasília pagando, cobrando uma fatura. Ou seja, o Ministério da Saúde cobrando uma fatura. Agora, sem dúvida nenhuma, Excelência, eu perdi a oportunidade da minha vida, que foi fazer uma grande diferença no INTO. As transformações que eu fiz, não só no INTO, como na própria Secretaria de Saúde, eu vejo hoje a Secretaria de Saúde, 5 anos depois que eu saí, com crianças voltando a morrer, aguardando o leito de neonatal, cirurgias, hospitais parados, com tomógrafo quebrado, coisa que nunca mais tinha ocorrido, não ocorreu na minha gestão. Cortes, que responde ao processo em liberdade, disse ainda que houve fraudes nas licitações do Corpo de Bombeiros. Esse acordo foi o pedido do Corpo de Bombeiros. Porque a Defesa Civil, eu tinha a Secretaria de Saúde e a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, ele era subordinado à Defesa Civil, subordinado também.
eram comprados não pela Secretaria, eram comprados pelo Corpo de Bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros era uma instituição da Secretaria. Além dele, outros 2 presos na Operação Fatura Exposta foram ouvidos: o empresário Miguel Skin e o operador financeiro Gustavo Estelita. A mulher do ex-secretário, Verônica Fernandes, também foi ouvida pela Justiça. A Operação Fatura Exposta foi desencadeada em 2017, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Na época, o Ministério Público Federal identificou o desvio de 300 milhões de reais com fraudes em licitações da Secretaria Estadual de Saúde e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. O INTO atualmente está totalmente desabastecido do seu principal insumo, órtese e próteses. É consequência direta da corrupção. A corrupção na temática de saúde, ela tem um efeito muito pior do que nas outras áreas. A gente está falando da saúde de pessoas. Hoje, milhares de pacientes estão à espera de uma operação no INTO. Há um ano, Maria das Graças luta para fazer uma cirurgia de correção no quadril. A demora é tanta que ela já perdeu 7 centímetros de uma das pernas. Até hoje eu estou aqui e isso dói demais, dói constante. É uma dor que não tem posição para ela parar de doer. E eu quero voltar a viver, eu tenho muita vontade de viver e faz muito tempo que eu vivo com essa dor aqui. Sobre as acusações feitas pelo ex-secretário, o Corpo de Bombeiros do Rio informou que desconhece todas elas e que está à disposição das autoridades. Já o ex-secretário Felipe Peixoto disse que recebeu a notícia com indignação, que Cortes é um corrupto confesso sem credibilidade. Isso a gente concorda com ele, né? E que tenta, num ato de desespero, lhe imputar condutas levianas. O ex-secretário Luiz Antônio Teixeira Júnior, conhecido como Dr. Luizinho, divulgou que as falas de Sérgio Cortes são gravíssimas e caluniosas e que vai tomar medidas judiciais contra ele. Diz também que sua gestão foi marcada pela economia de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Sobre o caso da dona Maria das Graças, o INTO informou que não tem nenhuma prótese de quadril no estoque e que um processo de licitação já está em andamento. 3, 2, 1. Sérgio Cortes está em prisão domiciliar. Se estiver assistindo a gente, é bem no meio da sua cara. 3, 2, 1 é dedo na cara. Olha só, é muita picaretagem o cara falar que assiste jornal e fica com o coração doendo porque crianças voltaram a morrer. Meu filho, você entrou no INTO sendo caçador de corrupto em relação a próteses hoje que simplesmente essa senhora pode morrer porque são 9, 10 anos na fila. 10 anos na fila, sem conseguir uma simples cirurgia do quadril. A gente tem um vídeo só para mostrar para o Sérgio Cortes o que é o resultado da corrupção de gente como você. Esse é o senhor Carlos Augusto, que saiu da fila na segunda-feira. Sabe por quê? Porque ele morreu. Veja. Eu peço a Deus ajuda, como tem me ajudado. Socorro o povo médico. Socorro diretores médicos, socorro políticos, socorro, pelo amor de Deus. Seu Carlos Augusto, 69 anos, morreu com a ficha de número 40. Entrou quando a fila era de 182 pessoas há 10 anos quase. E morreu sem a simples cirurgia no quadril. Isso sem contar que são milhões colocados no INTO e a gente tem uma fila de espera de cerca de 8 a 9 anos. Em sua maioria idosos que vão morrer sem qualquer esperança de ter qualidade de vida. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Agora são 11 horas e 51 minutos. Material exclusivo você só tem aqui no SBT Rio. 2 policiais militares são acusados de fazer parte de uma quadrilha que roubava combustível de dutos da Petrobras. Um deles foi preso em casa pela Polícia Civil. O repórter Jackson Silva acompanhou toda a ação de perto. Veja. Os policiais partiram para os endereços logo nas primeiras horas da manhã. A operação teve como objetivo cumprir 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Essa investigação ela começou no final do ano passado, em decorrência de um roubo de privação de liberdade de 2 funcionários de uma empresa de vigilância que presta serviço para a Transpetro. Eles se dirigiram até mais ou menos a altura do quilômetro 71 da RJ 126, para verificarem uma baixa de pressão no oleoduto que passa por ali. E ao chegarem, eles foram abordados e, sob ameaça de fogo, tiveram os celulares recolhidos e tiveram que esperar em torno de 3 horas até que 3 caminhões bitrens fossem abastecidos, cada um mais ou menos com uma capacidade de 40 mil litros. Entre os envolvidos estão 2 policiais militares.
Eles são acusados de integrar um grupo especializado em roubar combustíveis da Petrobras. A ação também contou com a Corregedoria da Polícia Militar. Eles foram a 3 endereços do sargento Márcio Luparelli, todos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta casa de 2 andares não havia ninguém. A outra residência estava vazia. O sargento Luparelli é lotado aqui no batalhão de Duque de Caxias. Os policiais acabaram de entrar para saber se ele está na unidade. Segundo a Polícia Civil, o PM é acusado de ser um dos líderes da quadrilha. O PM ainda não foi encontrado. Outro policial foi identificado como Cabo Carlos Neves, lotado no 27 Batalhão de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ele foi preso em casa, em Vargem Grande, também na zona oeste. Na estrutura da organização, eles aparecem como líderes, como cabeça da quadrilha, e são os braços armados dessa organização criminosa. Outro alvo foi Rogério Peixoto. Ele quebrou o celular na frente dos policiais para não deixar nenhuma prova. O suspeito foi preso em flagrante. Rogério é apontado como gerente do grupo. Em abril deste ano, um grave acidente foi provocado por criminosos que tentaram furtar o combustível de um duto de gasolina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das linhas de investigação da polícia é de que tenha sido uma ação de milicianos que atuam na região. No local, placas alertam para o risco, mas não impedem a ação dos bandidos. No acidente do mês passado, 7 pessoas ficaram feridas. Apenas uma continua internada, Ana Cristina Pacheco, de 9 anos. Ela teve queimaduras em 80% do corpo. Existem outras pessoas por trás dessa organização, há indícios disso, e nós esperamos identificar os demais elementos com as prisões de hoje. É impressionante como a gente sempre fala de criminalidade, em sua maioria envolvendo algum agente público, que é gravíssimo. Uma operação como essa não é só, doutor Marcos Amin, você prender quem faz o tipo de crime que é o furto de combustível, que é perigoso, que é um risco. A gente viu o caso de Caxias, o que aconteceu, mas principalmente mostrando que a agente da lei que deveria combater o crime participando dela é muito pior. Por isso é muito mais emblemático, não só pelo crime, pela operação, né? Exatamente, Isabelle, uma operação em parceria da Polícia Civil com a Polícia Militar, da Delegacia de Proteção ao Consumidor, na DECOM, e da Corregedoria da Polícia Militar, em relação à ação desse grupo paramilitar, dessa milícia privada que atua bastante no furto de combustível dos dutos da Petrobras. Só para lembrar, Isabelle, esse mesmo grupo, essa mesma guerra, né, essa mesma organização criminosa foram responsáveis por quase uma dúzia de homicídios nas eleições municipais da Baixada Fluminense. Né? Não é só furto. Onde envolve dinheiro, Isabelle, você pode pensar, mas é um crime sem violência ou grave ameaça, né? Uma subtração na calada da noite. É muito mais do que isso, é uma das ações desse grupo armado, e quem se interpõe nos negócios desse grupo, quem se coloca entre esse grupo e os negócios com os quais eles conseguem dinheiro, acaba pagando com a vida, Isabelle. Isso nós constatamos há 2 anos atrás nas eleições municipais da Baixada Fluminense. A gente está vendo aí nas imagens os presos chegando com PMs envolvidos nesse furto de combustível. Dr. Marcos Amin está falando que é um dos braços, e um braço extremamente, entre aspas, qualificado, organizado, porque não é simples você roubar um duto da Petrobras, não é simples você fazer até o escoamento desse material roubado, né, furtado. Não é simples, já causou inclusive um acidente com uma menina, foi parar no hospital. É complicado, exige uma logística e um conhecimento bastante específico. Eles costumam ou alugar determinados terrenos, né, A menina que você citou. Isso, exatamente. Determinados terrenos para poder fazer essa extração, muitas das vezes em conluio com o próprio proprietário do terreno, outras com o desconhecimento do proprietário, mas eles vão atuando naquela região ali, principalmente de Duque de Caxias,
e essa organização criminosa já vem sendo mapeada já há bastante tempo pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa menina, hoje pela manhã, eu perguntei, e aí, como ela está? Está internada ainda em estado grave. Quando eu voltei da rádio, me deram a informação que ela acabou de falecer. Olha só, a gente vai agora ao vivo com a Patrícia Radles, que está em frente ao hospital, onde a notícia foi dada agora há pouco. Infelizmente, né, Paty, você vê, no dia em que a polícia consegue fazer a prisão, consegue ir atrás desses criminosos, que pode parecer na calada da noite que é um furto, isso, aquilo, mas que oferece risco e muito, inclusive agora, o risco e que virou verdade, que é a morte dessa menina que ficou internada mais de 2 semanas. Muito mais, né, Paty? Isabelle, boa tarde. Olha, essa profissão tem dias bem difíceis, viu? Desculpa, porque é muito difícil você abordar uma mãe que acaba de perder a única filha, né? E essa situação aqui no Hospital Adão Pereira Nunes, como você disse, né, a Ana Beatriz, ela estava internada aqui, ela passou 28 dias internada. Isabelle, você está vendo a imagem da família dela, né, que recebeu a notícia agora há pouco. A mãe está sentada ali, né, essa de blusa branca, cabelos vermelhos. E agora há pouco a família recebeu a notícia, né, da morte da Ana Cristina. Eu conversei um pouquinho com a Fernanda, ela não quer, né, claro, participar ao vivo, mas a gente conversou rapidamente e ela disse o seguinte, que a Ana Cristina, ela já estava falando e ela ia sair do CTI hoje, essa era a previsão, que os exames deram normais, só que de manhã, 5 horas da manhã, ela teve uma parada cardiorrespiratória e os médicos tentaram durante 40 minutos, né, fazer os procedimentos ali com ela, mas infelizmente ela não resistiu, né? A mãe acompanhou todo esse trabalho do médico, esses 40 minutos que eles tentaram ali fazer a reanimação, mas infelizmente a Ana Cristina não sobreviveu, né? Uma menina de 9 anos, a filha única da Fernanda, então a gente está falando aí da morte de uma criança, né? A morte física de uma criança e a morte emocional, né? De uma mãe, desculpa. É muito complicado, né, Paty? A gente que é mãe, a Paty tem 2 filhos, um filho um pouco mais novo do que o meu e também uma menininha, a Júlia, de apenas 2 aninhos. E a gente acompanhou o drama dessa mãe, são 28 dias, indo todos os dias, ficando com a filha que estava no CTI. Ana Cristina, de 9 anos, só para lembrar o caso aqui, ela estava com a mãe, a avó e uma tia dentro de casa quando esses filhos da mãe, quando esses assassinos foram fazer o furto ali bem próximo à casa dela. Houve um vazamento muito forte de combustível. As famílias desse pequeno vilarejo começaram a correr porque começou a ficar muito quente e a gente nem imaginava, porque quando você está, né, o material tem alta combustão, começou a ficar muito quente. Na correria durante a madrugada, lugar escuro, ela acabou tropeçando e caindo dentro de uma poça de gasolina. Ela teve grande parte do corpo queimada, mas principalmente ela teve os 2 pulmões afetados nessa não é tragédia, né, gente? Nesse crime, a gente pode falar assim. Infelizmente, hoje pela manhã, a gente teve, pela manhã não, foi quase agora, a mãe acabou de receber a informação, ela teve a morte confirmada. Eu só não sabia desse detalhe, que ela já estava bem, a gente tinha o estado de saúde grave, né? Então a gente está acompanhando aí, daqui a pouco eu volto com a Paty. É muito complicado fazer a cobertura aqui, a gente já sente, imagina você estar ao lado de quem está passando pela pior parte, de uma mãe que acaba de receber uma informação como essa. Eu vou para onde agora? Fábio Barreto está ao vivo. Daqui a pouco a gente volta. Cidade da Polícia agora com Fábio Barreto, que está acompanhando essa operação, a chegada aí dos presos na cidade da Polícia. Fabinho, boa tarde para você. Oi, Isabelle, ótima tarde para você. Estamos aqui na Cidade da Polícia, bem em frente à Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor, a DECOM, e o delegado Mário de Andrade, nesse instante, está ouvindo os presos. As pessoas que tiveram os mandados de prisão expedidos foram capturadas durante essa operação que começou nas primeiras horas da manhã. Nesse instante, a polícia está aguardando pela chegada, pela apresentação do sargento Márcio Luparelli. Ele é policial do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias e a polícia aguarda que ele se apresente no batalhão de Caxias, pelo menos nos próximos minutos ou nas próximas horas, mas o corregedor da Polícia Militar está aqui nesse instante também conversando com o delegado Mário de Andrade, ouvindo os presos, e entre os presos que estão aqui existe também um policial militar e mais
outras 3 pessoas desses 5 que foram capturados nessa operação de hoje. Isabelle. Doutor Marcos Amin, a importância de se ter uma corregedoria que atue, que trabalhe em parceria com a polícia investigativa para a gente, de alguma forma, não adianta só prender aquele que a gente acha que é o bandido que a gente tem na nossa cabeça. Aquele que age como se fosse fantasiado dentro da lei é muito perigoso e é muito nocivo, por isso cortar na própria carne é importante, né? É muito importante, Isabelle, e principalmente essa parceria que aumentou muito de janeiro para cá entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar são parecidas, muito parecidas, mas no aspecto elas têm uma coisa em comum que é muito forte. Criticaram bastante o governador quando separaram a Secretaria, acabou com a Secretaria de Segurança e separou a Polícia Civil e a Polícia Militar, dizendo que não haveria integração. Né? Então, cutucaram onça com vara curta, né, Isabelle? Instaram a gente a se aproximar ainda mais. E ações como essa, ações como também a da Desarme em janeiro, que também foi deflagrada em desfavor de 2 policiais militares, junto com a Corregedoria da Polícia Militar. Essa ação de hoje, isso tudo demonstra essa integração que deve existir, Isabelle. Essas pessoas, esses integrantes, esses servidores públicos não representam a instituição. Quem representa a instituição é aquele policial que está na ponta, aquele policial que está servindo a sociedade, aquele policial que está combatendo o crime e não cometendo. Essa é a segunda operação em conjunto que a gente mostrou, que eu me lembre, só essa semana aqui no SBT Rio. 12h04, você vai ver agora um caso de covardia, um caso absurdo. Um lutador espanca um homem até a morte em Vila Isabel e, detalhe, posta a foto da vítima desacordada nas redes sociais. Quem conta essa história pra gente é Melissa Santos. Veja. Igor Uriel Lomba, de 28 anos, foi preso no prédio onde morava, na Tijuca. Ele é acusado de matar um homem na Avenida Maracanã, com crueldade e sem motivos. De acordo com uma testemunha, Igor já chegou alterado, pedindo cigarros. André, que tinha acabado de sair de um bar e estava um pouco bêbado, acabou fazendo um movimento brusco para procurar na bolsa. Igor teria entendido isso como uma provocação e, sem piedade, começou a bater repetidas vezes em André. Não satisfeito, o lutador postou a foto da vítima nas redes sociais, desacordada, no chão, e ainda escreveu: "Tente aí que o azar é certo. Mexe com quem tá quieto." André Luiz, de 44 anos, foi socorrido e levado ao hospital, mas morreu pouco tempo depois. O André não levantou a mão, voz, não tentou nada contra ele. Essa testemunha, que estava com André no momento do crime, conta como tudo aconteceu. Ele começou a dar muitos socos, chute, soco, pontapé, começou a bater. E até que chegou um momento que ele deu um soco no rosto do rapaz e ele caiu para trás. Igor chegou a cortar o rosto da vítima. O Goi estava com uma garrafa, que ele estava com uma bebida. Ele pegou essa garrafa e quebrou em gargalho, cortou o rosto do rapaz em 2 lugares. Dali ele deu uma sequência de muito soco, muita coisa, uns 30 socos assim. Eu entrei em pânico, desespero. A testemunha também apanhou. Assustada, ela disse que só não foi morta porque um morador de rua segurou o Igor. Ele estava com um caco de gargalho, correndo atrás de mim também para me agredir, e já tinha me agredido, tô com a coxa roxa. Só não morri porque esse morador de rua apareceu para me poder conseguir correr, porque senão seria 2 cadáveres. Igor, também chamado de Goi, é conhecido por bater nas pessoas. Lá na nossa área ele é violento, ele é agressivo, ele tem uma fama muito violenta. Quando a polícia chegou na casa dele para efetuar a prisão, encontrou também uma plantação de maconha. O jovem tinha até uma grande estufa em casa. Cultivo de maconha e uma estufa utilizada justamente para acelerar esse cultivo de maconha. O Igor foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e também vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Que a justiça seja feita e que ele fique na cadeia, se puder, pro resto da vida e não saia mais de lá, porque ele é um perigo à nossa sociedade, ele não pode ficar solto, porque ele é muito violento.
Pô, o Legalize ainda fuma maconha agressivo desse jeito. Imagina se ele não plantasse maconha, né, brasileiro? Olha só, bota a fuça dele de novo aí, ó. Olha só, eu quero ver chegar de machão, dar porrada e botar a foto na rede social da delegada do policial que tá aí do teu lado. Tenta a sorte, gatão. Vai lá, Fortão. Olha só o absurdo. O cara não só é um demente, eu tenho medo de falar maluco, porque às vezes pode ter gente que falar assim, ah, então, olha só, ele é maluco, né, gente? Vamos lá, não pode ser preso assim, ele é maluco. Pô, ele mata os outros, ele fere os outros. O que aconteceu, pra você ter uma noção, mas qual é o motivo? Primeiro que não há motivo pra você espancar alguém até a morte e depois ainda postar na rede social pagando de machão. Eles se desentenderam, mas por uma questão de um tocou no outro, um foi pegar o cigarro no outro, não importa, começou por aí a treta. E o que ele queria mesmo, não podia ser, poderia ser eu, você, qualquer pessoa que esbarrasse nesse boçal, nesse imbecil, nesse idiota, nesse aí que, coitado do cachorro, aparecer, tinha que botar um blur no cachorro, né? O cachorro não merece aparecer com esse troço aí, né? Aí, ó, olha só a cara dele. Segundo pessoas, testemunhas, esse cara aí já ia pra partir, já saía na rua pra tretar. É o pit boy. Como que falava antigamente? Pit boy. A violência de um pit boy desse, né, doutor Marcos, poderia ser qualquer um. E esbarrasse com ele, ele ia acabar matando, porque esse tipo de pessoa, uma hora mata alguém, gente. Isabelle, maluco eu não sei se ele é, mas boçal e analfabeto eu sei que ele escreveu mexe com CH, não sei se você percebeu ali. Não vi, não. Além de boçal é burro, né? Não deve ter estudado. Ah, é verdade, ali, ó. Então, Isabelle, é um idiota, né? Mas ele bate, você vê que a vítima... pelo aspecto da vítima, você vê que é um cidadão que não praticou uma arte marcial, um cara mais tranquilo, um cara pode ser até sedentário, né? Você vê que ele tem... Você vê que ele estava pronto para querer matar alguém, né? Mas ele não pega um cidadão de frente, né? Que se equipare a ele com uma forma de lutar, que saiba... Não pega, entendeu? Ou então pega um coroa igual meu pai, entendeu? Já com seus 74 anos, mas com 8 na cintura... entendeu? Aí vai ficar, certamente vai esticar a canela que o coroa não vai querer apanhar, voltar para casa sangrando, né? Então, Isabelle, é um imbecil covarde, né? Além de tudo é covarde, porque escolhe as suas vítimas, isso aí não faz... Ele pega crime qualificado total, né? Pelo amor de Deus. Sim, como ele bateu espancando, é um meio insidioso ou cruel, equivalente a assim, você esganar a pessoa, né? Algo que causa uma dor excessiva à vítima, se enquadra ali no meio insidioso ou cruel. A vítima era voluntário no projeto social. Professora, só porque se assustou, o pai dele é policial civil, tá? Não é qualquer pessoa que anda com um 38 no meio da cintura. É impressionante como a gente está falando do Rio de Janeiro. A gente está falando de um jovem que aparentemente, com certeza, entrava em rede social e paquerava mulheres, com certeza, que poderia ser uma mulher que ele encontrasse no Tinder, seja onde for. Ele queria matar alguém, né? Pois parece, em geral a gente ouve sempre em relação a uma moça que está acompanhada e aí o valentão vai... Não, ele foi para tretar. Eu acho ainda que vale a pena fazer uma pontuação aqui entre a reportagem e a fala do doutor Amin, respeitosamente, dizendo que esse tipo de comportamento também é um efeito desse discurso grande da virilidade, não é isso? Do rapaz que é valentão... Então, acho que uma resposta, mais uma resposta possível a isso, além da resposta criminal e da justiça, é a gente esvaziar um pouco esse discurso de violência, de enfrentamento. Afinal de contas, o rapaz que foi vítima dele tinha uma responsabilidade social, participava de um programa de desenvolvimento social, acho que era voluntário em algum lugar. Então, que a gente fique com esse tipo de discurso e menos um pouco o discurso de enfrentamento, de valentia, de coragem. Então, vem para cima de mim para ver se... Não. Vamos baixar um pouquinho a bola e, né, tentar fazer alguma coisa pelo próximo, como a vítima parecia fazer. Mas esses que bancam de gatão, meu filho, meio de 11. Olha só, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de ter participado da morte do capitão da PM, Anderson Galvão, no mês passado em Jacarepaguá. Veja. Edir da Silva Pereira, de 30 anos, se entregou na noite desta quarta-feira na divisão de homicídios, após realização de diversas buscas pela polícia. Segundo as investigações, Edir era a pessoa que dirigiu o veículo usado no dia do crime. O capitão da PM, Anderson Azevedo Galvão, de 35 anos, foi morto a tiros por bandidos quando cortava o cabelo em uma barbearia em Jacarepaguá no final de abril. Ele teria sido reconhecido pelos criminosos como um agente. A Polícia Civil chegou a realizar operações na Cidade de Deus em busca dos criminosos.
No último dia 10, outro suspeito do crime, Dionísio Vieira da Cruz, conhecido como Dilcinho, foi morto em um confronto com agentes da Core no Engenho Novo. Anderson Galvão estava há 13 anos na corporação e foi comandante da unidade de polícia pacificadora do complexo de favelas do Lins. É Bizinho o nome, né? Nizinho, conhecido como Nizinho aí. Você vê aí, suspeito de matar o capitão, a gente fala sobre a importância de você ter um núcleo especializado para prender assassinos de policiais militares. Quando a gente fala isso, é em números. E no caso dessa criação, o resultado veio muito rápido, não é? A queda de morte de policiais não é óbvio que ainda é, porque para cada família, para do capitão não está valendo, mas assim, antigamente, há 1 ano e meio, 2 anos, a gente tinha a cada 2 dias a morte de um policial. Hoje eu não sei qual é o número que a gente está, mas é longe dessa realidade triste e cruel que a gente está mostrando. E você ter a informação, a colaboração da população que não aceita esse tipo de caça aos policiais. No caso do capitão, ele estava fazendo a barba, estava dentro de uma barbearia. Esse trabalho aos poucos e a polícia, a gente mostrar que os caras são presos, inibe bastante, né, doutor Marcos? Exatamente, Isabelle, é a chamada repressão genérica, né? Há uma forma de você mostrar que matar policiais, né, matar defensores da sociedade não é um bom negócio, porque certamente a justiça os encontrará. Infelizmente, né, não há mais recursos para a gente poder abraçar todos os casos como deveria, né? Mas o índice de solução de homicídios de agentes públicos é maior do que o normal, né, do que a média, justamente porque há esse núcleo que hoje é comandado pelo nosso amigo e colega aqui de bancada, doutor Marcelo Borda Carregosa. Um abraço, doutor Carregosa. Eu vou ao vivo agora voltar com o Fábio Barreto, que está com o delegado responsável por essa operação que a gente mostrou de furto de combustível na Baixada. O Fabinho está na cidade da polícia acompanhando a chegada de todo o material apreendido e também as prisões. Fabinho, é com você mais uma vez. Pois é, Isabelle, o Márcio Luparelli, que é um sargento da Polícia Militar, está sendo aguardado, como disse anteriormente, para se apresentar no 15º Batalhão de Duque de Caxias. Já o cabo Carlos Neves, lotado no 27º Batalhão de Santa Cruz, está aqui ao lado de outros 3 capturados presos nessa operação. E o doutor Mário de Andrade, que gentilmente nos atende, ele falava comigo anteriormente que o Rogério Peixoto, que não é policial militar, mas é um dos líderes dessa quadrilha, simplesmente é reincidente, já tinha sido preso e novamente preso nessa ação de hoje, desencadeada pela DECOM. E um detalhe, o Rogério Peixoto, inclusive, quebrou o telefone celular na frente dos policiais, como foi mostrado isso na matéria do Jackson Silva. Doutor, obrigado por nos atender e fale sobre essa operação, por favor. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Essa operação ela teve início no final do ano passado, em decorrência de um roubo em que 2 funcionários de uma empresa de vigilância que presta serviço para a Transpetro foram até Silva Jardim verificar uma baixa de pressão em um dos oleodutos. Ao chegarem lá, eles foram rendidos com arma de fogo, tiveram os celulares subtraídos e permaneceram, né, privados de sua liberdade durante 3 horas, tempo que 3 caminhões bitrens, com capacidade cada um de 40 mil litros, foram abastecidos. No local do crime foi identificada a placa de um veículo este que foi alugado pelo Rogério na época. Eu pedi um mandado de busca, cumprimos o mandado de busca e na casa dele foi encontrada uma arma de fogo. E a partir da apreensão dessa arma de fogo e do celular dele, nós começamos a trabalhar, que culminou hoje na prisão dessas 5 pessoas. Com 2 policiais. Sendo 2 policiais militares. Doutor, boa tarde, muito obrigada por estar participando. 2 policiais militares. Muito obrigada por estar participando com a gente ao vivo. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a mim. Olha só, eu queria fazer primeiro uma pergunta. Qual era o papel desse policial que está sendo aguardado para se apresentar? Qual era o papel dele dentro desse esquema que o senhor explicou agora? Bom, Isabelle, pelo que nós pudemos apurar, ele liderava essa organização criminosa. Inclusive, há conversas dele com o Rogério, em que o Rogério pede uma arma de fogo para que ele ceda ele essa arma de fogo, forneça ele essa arma de fogo. Provavelmente deve ser a arma de fogo que foi obtida, foi encontrada na casa dele, quando da primeira prisão dele. Então, o Luparelli ele era o chefe dessa organização criminosa, em que o Rogério era o gerente, digamos assim. E se ele não se apresentar, vai ser considerado já foragido, né, doutor?
ele já é considerado foragido. Isso, inclusive, foi passado pelo próprio major que esteve aqui comigo conversando. Ele já é considerado foragido. Tá certo, doutor. Muito obrigada por rapidamente, no meio de todo esse trabalho que eu sei que delegado não acaba a operação quando termina na rua. Continua aí, ter atendido aí o Fabinho, tá atendendo o Fabinho ao vivo. Fabinho, qualquer informação a gente volta aí, pode liberar o delegado. Olha só, agora você vai ver uma reportagem especial exclusivo. Milicianos invadem comunidades de Itaboraí e já teriam sido responsáveis por pelo menos 50 assassinatos e 40 desaparecimentos nos últimos 2 anos. O município que viveu a euforia de receber o complexo petroquímico do Rio, maior empreendimento da história da Petrobras, se tornou uma cidade fantasma, assombrada pela organização criminosa que mais avança no Rio, segundo as investigações. A reportagem exclusiva é de Gustavo Carvalho e Fábio Barreto. Rodou. A viatura deles chegaram, aí desceram 4 deles, foram até o trailer, pegaram os meninos lá, deitaram no chão, já foram bicando todo mundo e falando que ia matar todo mundo. Aí a menina do trailer foi e falou, que isso? Não precisa de violência. Eles pegaram pelo cabelo dela, deram um tapa na cara, largaram ela lá e com outro e vieram, agarraram um que estava deitado no chão, levaram para o meio da rua, deram um tiro de fuzil na cabeça, mataram 4 no trailer e nisso pegaram a menina do trailer, a menina trabalhadora, ela era líder comunitária lá e tudo, levaram ela para o 04 no carro e mataram ela também, fizeram uma chacina. O depoimento desta testemunha é o relato trágico de um, entre outros muitos crimes investigados pela polícia, que trazem detalhes da brutalidade do exercício de uma nova milícia que invade o município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Gente, socorro! Mataram meu filho! Vem aqui, pelo amor de Deus! Socorro! O que você vai ver agora, com exclusividade, é um trabalho investigado pelo jornalismo do SBT, que vai mostrar como a população de Itaboraí se tornou vítima de grupos paramilitares que invadiram as comunidades numa cidade que viveu a euforia de receber o complexo petroquímico do Rio, o maior empreendimento da história da Petrobras. Uma história que naufragou e acabou nas mãos do descaso. Neste vídeo, divulgado na época, o carro descrito pelas testemunhas como sendo o veículo usado pelos executores aparece na região do crime, ao lado de uma viatura da Polícia Militar, que pertence ao batalhão de Itaboraí. O vídeo deixa uma pergunta para a polícia: qual o nível de envolvimento de agentes públicos com a estrutura, comando e organização dos grupos paramilitares? Estudos trazidos pela polícia mostram que os milicianos em Itaboraí já teriam sido responsáveis por pelo menos 50 homicídios e 40 desaparecimentos. Moradores ouvidos pela investigação apontam, de fato, para o envolvimento de policiais, guardas municipais, ex-policiais e até políticos com a milícia, que já domina aproximadamente 90% das favelas da região. Falaram que iam dominar aquela área toda de Itaboraí lá. É extorsão, oprime os moradores, eles se sentem donos do lugar, né? E lá tá um verdadeiro inferno. As investigações da polícia mostram que a partir do momento em que a milícia se estruturou no município, números importantes da criminalidade cresceram.
Um dos dados que mais chama a atenção é o de desaparecidos. Em 2017 foram 81 casos. Já no ano seguinte, em 2018, 146. Um crescimento de 80%, dado que foi percebido pela Delegacia de Homicídios. Isso porque o grupo paramilitar começou a adotar métodos ainda mais agressivos, muito em conta pelo cerco das investigações. Ou seja, não basta apenas matar. É preciso ocultar suas vítimas e não deixar rastros. Itaboraí, nós observamos desde março de 2018 um crescimento de homicídios. Principalmente em março de 2018 foi um número muito alto de homicídios. E começamos a tentar entender o que estava acontecendo em Itaboraí. Itaboraí, várias áreas eram dominadas pelo tráfico de drogas, e isso começou a diminuir. Nós começamos a ter relatos de homicídios praticados por milícia e atuação de grupos de milícia lá na região. Então, desenvolvemos a estratégia de investigar esses grupos. A partir dessa nossa intensificação da atuação em Itaboraí, verificamos que o índice de homicídios diminuiu, mas tivemos notícia de vários desaparecimentos de pessoas. Então, houve uma troca de estratégia por parte dos grupos criminosos, de sumir com as pessoas em vez dos corpos aparecerem. Essas imagens feitas pela polícia mostram uma área rural dominada pelos milicianos. Aqui, o grupo criminoso estaria escondendo os corpos de suas vítimas. Essa localidade é conhecida como Visconde de Itaboraí, uma região de vegetação fechada, de difícil acesso pela geografia irregular. Uma área, pelo conhecimento dos investigadores, apropriada para desaparecer com aqueles que não concordaram em pagar as taxas clandestinas impostas a pavor e a sangue por uma organização criminosa. O jornalismo do SBT Rio teve acesso a áudios e a troca de mensagens dos criminosos pelas redes sociais. A quadrilha que aterroriza Itaboraí confessa homicídios, extorsões, venda de armas e a ocultação de cadáveres. Aqui, suspeitos falam do cemitério clandestino que estaria sendo investigado pela polícia. Tá ligado, meus amigos? Tava falando ontem mesmo com o cachorrão, eu estava falando com o China sobre aqueles 17 corpos lá enterrados na beira do rio lá. Semana passada, a Civil teve lá, entendeu? E mais na frente tem mais 7 corpos enterrados. A Civil vai acabar achando esses corpos lá, vai dar cadeia pra geral. É igual agora, tô 2 dias tomando conta daqueles 2 malandros lá. Tô amarrado naquele mesmo setor lá, entendeu? E até agora o China não dá atenção pra ver se vai matar, sumir com eles, ou dar um pau e soltar essa. Supostos integrantes do grupo conversam sobre ameaças de invasão e armas. Você vai fazer alguma coisa covardia com você, com o negão, hein? Então traz esse fuzil pra cá, mano. E vai tomar toda, hein? Traz esse fuzil pra cá, deixa aqui com a gente, cara. Vai ficar comigo aqui. Vocês reservam você. Natan falou pra não deixar com ninguém. Eu tô falando pra você, pô. Natan falou, pô. Falou assim, não deixa com ninguém. O pai dele falou assim, ó, vai ficar contigo. Não vai levar pra lá nem nada. Valeu. O armamento todinho. Mandou eu guardar as pistolas todinha dele. Nesta troca de mensagens, as pessoas investigadas conversam sobre as taxas impostas a mototaxistas. O dinheiro do final de semana que segue para o Brás não vai mais seguir. A moto, vocês pagam, normal. Dinheiro do tráfico vai seguir para nós aqui. 20 cada moto, turno de manhã e tudo à noite. Me manda quantas motos são para registrar aqui. Repassa para todo motoboy. Na mensagem seguinte, um suposto mototaxista questiona o homem que teria determinado a cobrança. E o homem avisa. Pode avisar aí a todos mototáxis que se não pagarem, o destino de todos será esse. E embaixo, logo após essa mensagem, uma foto de uma vítima morta por tiro aparece. Todas essas mensagens e áudios já fazem parte de inquéritos da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Para as autoridades, não há dúvidas.
do crescimento desta atividade criminosa em Itaboraí. Houve um crescimento silencioso desses grupos de milícia no Rio de Janeiro. E nós temos observado investigações aqui na DH, que em muitos locais já há, inclusive, uma tolerância entre o tráfico e grupos de milícia. A milícia quer explorar alguma atividade econômica num território e não expulsa o tráfico. Faz acordo com o tráfico. Outra questão que nós vimos que foi crescendo sem que fosse percebido, talvez, esses anos, porque não se falou muito nesses grupos, a migração realmente para a região metropolitana. Houve algo que não se tinha notícia com tanta força há 10 anos. Hoje está muito presente a milícia aqui. E a conexão desses grupos na cadeia. Nós observamos já em investigações que nós já finalizamos aqui na DH. Os números que somos homicídios na região também aumentaram. No mesmo ritmo do avanço do grupo paramilitar, 27%. Outro crime associado aos milicianos é o roubo de carga, um crescimento de 98%. Quase o dobro das ocorrências quando comparado a 2017. São 328 casos. Tão assustador quanto as tentativas de homicídio, que chegaram a 271 registros, mais do que a metade em relação a 2017. Há cerca de um mês, policiais da Delegacia de Homicídios fizeram uma outra operação em Itaboraí, no bairro Venda das Pedras. O objetivo tinha um alvo claro: prender integrantes do grupo paramilitar, acusados de expulsar uma família de casa e tomar o imóvel. A cidade de Itaboraí, com cerca de 240 mil habitantes, a 50 quilômetros do Rio, vivia a euforia do investimento de 15 bilhões de reais nas obras do complexo petroquímico e a expectativa da criação de mais de 200 mil empregos, diretos e indiretos. Mas quase 11 anos depois, o Eldorado do petróleo se transformou num município fantasma. Prédios recém-construídos, vazios. Lojas para alugar que apodrecem. Edifícios que ficaram no esqueleto. Qualquer crise econômica, a gente sabe que afeta, tem um reflexo nos índices de criminalidade. Itaboraí, certamente, a gente pode dizer que uma das razões determinantes é realmente o declínio econômico da região. Havia uma expectativa muito grande, um crescimento naquela região, uma expectativa de crescimento grande, uma aposta, e isso realmente, de uma hora para outra, se frustrou e tudo piora. Os índices de segurança, a segurança pública realmente declina com um cenário desse crise econômica forte. Um município fantasma, assombrado pela organização criminosa que mais avança no estado, a milícia. Eu me sinto oprimido, porque a maioria do pessoal é tudo trabalhadores, são trabalhadores, lutam com dificuldade, Eles não têm nenhum respeito pela população, qualquer coisa eles matam as pessoas, se não paga eles matam, entendeu? Eles estão oprimindo o pessoal lá mesmo. Amanhã você vai ver aqui no SBT Rio quem são os chefes dessa organização, segundo a polícia. Você vai conhecer também Natan, o miliciano citado nos áudios mostrados nessa reportagem de hoje. Ele ganhou notoriedade após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Tudo isso com exclusividade no jornalismo do SBT. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Muita gente pergunta, nossa, como você tem coragem de falar isso na televisão? Tendo coragem, alguém tem que fazer. Agora, eu vou destacar aqui o papel dessa delegada, a doutora Bárbara Lomba,
É uma mulher que representa aí muito a gente no seu papel como policial civil, como delegada, porque você imagina, Dr. Marcos Amin sabe o que é difícil investigar, milícia, ir à atuação. Agora imagina você ser uma delegada falando de peito aberto sobre essa investigação e mostrando o processo de investigação em relação a uma milícia que cresceu e muito, e ela destacou muito bem pelo processo em que você tem no lugar onde o terreno não é fértil, onde o terreno começa a mostrar para a milícia, assim como o tráfico, a pobreza, isso e aquilo, eles atuam e vai igual a erva daninha, né, doutor Marcos? Isabelle, a Bárbara, além de minha colega de profissão, é minha amiga, né? Trabalhamos juntos e não me surpreende o papel que a Bárbara vem fazendo, da doutora Bárbara Lomba vem fazendo na Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo do Itaboraí. Essa ação, principalmente contra a milícia e o narcotráfico, que são responsáveis naquela circunscrição onde atua a Delegacia de Homicídio de Niterói, que são responsáveis pela maioria dos homicídios, a ação dela é sempre muito contundente, muito forte, e ela vai onde tiver que ir, né? Independentemente de haver agentes públicos envolvidos, de narcotraficantes, milicianos, ela vai onde tem de ir, né? Representando muito bem as mulheres no mercado de trabalho, e principalmente na polícia. A doutora Bárbara Lomba e a equipe dela já tem um histórico muito grande, DRE, inclusive já foi também da DRAI, é uma mulher que tem pulso firme e sangue de polícia nas veias. Meio-dia 33, parabéns aí, Gustavo. Gustavo até que me destacou mostrar o trabalho que a doutora Bárbara veio até falar comigo sobre isso, mandou um abraço e por ter atendido a gente. Tem a segunda reportagem, tá? Atenção urgente, tiroteio no Complexo da Penha, a operação da PM bota bandidos em fuga. A Karine Cerqueira tem as informações ao vivo, direto da nossa redação. Boa tarde, Cá. Boa tarde, Beli, boa tarde a todos. Exatamente, os policiais estão agora na Chatuba, na Fé, na comunidade da Fé e do Sereno. E a gente vê aí a grande quantidade de homens, quando os policiais conseguiram atingir o alto de um desses morros e cerca de 20 homens vêm descendo aí, olha, eles começaram a correr ladeira abaixo, buscando então um ponto de fuga para que eles não fossem pegos ali pelos policiais militares que estão desenvolvendo essa operação nesse momento ainda em andamento lá no Complexo da Penha, repetindo, nas comunidades da Chatuba, da Fé e do Sereno. São cerca de 20 homens que descem então ladeira abaixo numa intensa troca de tiros com a polícia. Nesse momento ainda não há apreensão nem de arma nem de drogas. E a polícia militar conta também com o apoio do grupamento de intervenção tática das UPPs. Isabelle, a operação acontece nesse momento. Quem puder ficar em casa, a gente aconselha, porque a intensa troca de tiros é constante. Ouve só. Caraca, o Diego falou, parece um monte de formiga, parece, na verdade, um monte de rato. Agora, bota a imagem, só quero destacar que isso daí tem estratégia policial na história. Olha a imagem, se os caras estão descendo lá do alto, doutor Marcos, a gente sabe, se a polícia chega de baixo. Os caras estudaram, sabiam que eles estavam lá em cima e pegaram esse fator surpresa aí, né? Sem dúvida nenhuma, Isabelle, inclusive com uma infiltração diferente da ordinária, né? Que seria aquela que vai pelas vias públicas, subindo o terreno, incursionando no terreno de baixo para cima. Né? Obviamente deve ter havido um planejamento, um estudo da localidade, né? E uma forma mais estratégica de se atuar ali naquela região, tanto que esse resultado, né, dos criminosos correndo, descendo a comunidade, teria sido esperado pelas forças de segurança. E quando a gente vê a imagem do bandido, a gente começa a entender o que vê o morador todos os dias, né? Bandidos fortemente armados. A gente vê uns 20 bandidos descendo e todos eles, segundo a moradora, têm arma na mão. Tanto nessa reportagem quanto na anterior, o que fica evidente é que não há projeto e estratégia de segurança pública sem desenvolvimento econômico e sem distribuição de renda. Porque se você empobrece o entorno, se você marginaliza a comunidade, o enfrentamento fica só no campo da força bruta da polícia, que é importante. Não estou tirando a importância do serviço de investigação e do serviço de enfrentamento. Agora, exatamente como a delegada disse na outra reportagem, quando você tem uma decadência
econômica que suscita uma decadência social, isso tudo fica muito aflorado, a violência fica muito aflorada e, de um lado, o crime passa a ser uma possibilidade de vida material, de ascensão, e, por outro lado, as pessoas se sentem desamparadas e seguem a busca de alguém que apareça como o papel de alguém que vai fazer o serviço de proteção, que, na verdade, é só uma extorsão, é mais uma extorsão. Eu conheço muito bem o Complexo da Penha ali, eu sempre falo que, para mim, o Complexo da Penha, ali, Vila Cruzeiro e tudo mais, é um dos locais onde eu mais vi tiroteio intenso, onde eu mais vi bandido fortemente armado atacando a polícia, porque o jornalista, ele entra com a força legal da história, quando a gente entra com a polícia, e assim, é impressionante como nessa área, em nenhum lugar a pacificação chegou, mas nessa área que foi muito emblemática, a ocupação do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, você vê esses bandidos em que apenas ficaram, né, de boa, assim, mas que não deixou de jeito nenhum, o negócio voltou muito mais forte. Essa imagem é extremamente emblemática. 12h37 foi enterrado o corpo da idosa, que foi morta por uma bala perdida na porta de casa em Nilópolis. Vejam. O sepultamento, que aconteceu no cemitério de Olinda, na Baixada Fluminense, foi marcado por muita tristeza. Parentes e amigos usaram uma camisa em homenagem a Cidilena de Oliveira, de 60 anos. A família traz a saudade no peito. Infelizmente, nada vai trazer mais ela de volta. Vai ficar só a dor e as lembranças, porque ela era uma pessoa maravilhosa. Cidilena foi baleada durante uma perseguição policial que começou em Anchieta e se estendeu por cerca de 4 quilômetros até o bairro vizinho de Cabral, já em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde ela morava. Cidilena saiu com a filha pelo portão de casa. Elas foram atrás do cachorro da família, que havia fugido para a rua. Quando pisou do lado de fora, Cidilena foi baleada. Lena, como era conhecida, foi atingida na barriga e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os parentes acusam a polícia. Segundo eles, o veículo suspeito já havia passado pela rua quando os disparos foram ouvidos. Já vieram atirando de lado, a mais de 100 metros já. Aí o que acontece? A bala vem, só tem uma direção, a bala não faz curva. 3 suspeitos conseguiram fugir. Um menor que estava com eles foi baleado e morreu. A Polícia Civil está investigando de onde partiu a bala que matou a idosa. E a PM também vai apurar as circunstâncias do caso. Cidilena ajudava o marido a sustentar a casa. Para a família, fica a saudade. Me ficou um buraco enorme em mim. Eu perdi tudo para mim, uma pessoa que era o meu sustento. Você vê, né, quando a gente fala que o bandido na rua é um risco para todo mundo, não só para aquele que vira o alvo dele, mas como também para quem mora nesses bairros onde a criminalidade acontece com mais frequência. Eu sei que hoje, no Rio de Janeiro, ninguém está livre disso, mas a Baixada Fluminense vive essa realidade, a flor da pele, que a gente fala agora no Rio de Janeiro, que ontem a gente mostrou na Barra, há muito tempo, né, doutor Marcos? Potencializada pela fracassada política da unidade de polícia pacificadora, que muita gente bateu palma, né? Era muito bonito. Eu bati palma. Ver a polícia entrando com estratégia, sem trocar tiro. Eu falei isso. É uma maravilha, né? O pessoal conseguiu bem ludibriar as pessoas, porque era justamente o que as pessoas queriam ouvir, né? Não é o que as pessoas precisavam ouvir, ou o que era a realidade para ser ouvida, mas o que as pessoas queriam ouvir. Aí fica muito fácil ludibriar, você joga a poeira para debaixo do tapete. Se reelege com mais de 70%. Não, você faz aquele cinturão de segurança que é o que te importa para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, porque obra a rodo, revitalização do Maracanã, né? É a obra que tem aditivos, né, que vão só enchendo o bolso. Mas isso aí faz tudo parte da mesma organização criminosa que está sendo deflagrada, está sendo desmantelada pela Operação Calicut, Isabelle. É tudo um cenário, era tudo montado para botar dinheiro no bolso de particulares, Isabelle. E a gente ainda continua pagando a conta, principalmente quem mora nessa região. Mas vai pagar durante muito tempo, Isabelle, para virar esse jogo. A gente perdeu uma janela de ouro, uma oportunidade de ouro. Nós tínhamos dinheiro, muito dinheiro por conta dos royalties do petróleo, né? O Rio de Janeiro inundado, né? A segurança pública, Isabelle, chegou a gastar em um ano somente 9 bilhões de reais. Nossa. Um orçamento de 9 bilhões de reais. Um orçamento direto, Isabelle, durante 10 anos de 40 bilhões de reais e de indireto de 70 bilhões de reais, Isabelle. Outra coisa aqui, a gente era para estar voando em céu de brigadeiro, né? E navegando em mar de almirante, Isabelle, mas infelizmente
inicialmente, o que se queria era apenas uma maquiagem, Isabelle. Precisava de tão somente de uma maquiagem, manipular a realidade para poder dar... a continuidade à organização criminosa verdadeira, não, a outra organização criminosa. Sim, Isabelle, e cenário para você poder trazer, né? Deixar que acontecesse eventos internacionais que trariam muitos lucros, não para a sociedade, mas para particulares que estavam em cargos públicos. Vamos ao vivo agora com o Caio Alex. É a mulher que foi esfaqueada também o ex-marido dela ou já tem um novo? Porque a gente aqui tem que atualizar, porque às vezes é novo, né? Uma mulher e o ex-marido dela foram esfaqueados pelo companheiro. É isso, né, Caio? Não é o ex que tentou matar o atual, é o atual que tentou matar a companheira e o ex dela, é isso? É verdade, Isabelle. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Monique era casada com Carlos de Jesus, estavam separados. E ela conheceu um rapaz chamado Rafael, um rapaz de 27 anos. Estavam tendo uma relação. Só que a Monique decidiu voltar à relação que tinha com o ex-marido, pai dos 10 filhos dela. Foi aí que esse rapaz agressor não aceitou. Isso porque, Isabelle, ele já vinha batendo nessa mulher durante muito tempo e ameaçando também os filhos dela. Foi aí que na noite de ontem ele pegou uma faca, deu uma facada nas costas do Carlos, está internado aqui no Hospital Lourenço Jorge, vai passar por uma cirurgia já aqui. A família acabou de ser informada e a Monique recebeu alta nesta madrugada, está em casa, só que as lesões são seríssimas. Cortes pela cabeça, no ombro, na perna, nas mãos, nos braços. Para falar do assunto, eu converso aqui com o Lucas, filho dela. Lucas, foi um desespero o que sua mãe viveu e o seu pai. Seu pai que ainda está internado aqui. Agora, esse homem sempre ameaçava vocês, dizendo que faria qualquer coisa e era o medo da sua mãe. Sim, sempre ameaçava e é o medo da minha mãe até hoje, né? Por medo da minha mãe, que nós ficar com ele, entendeu? E ela com medo, assim, ficar com ele por ameaças, uma ameaça dele. E tudo aconteceu por causa de ciúme, porque minha mãe quer ficar dentro de casa com os filhos, eu quero ficar com meu pai. Isso tudo aconteceu a partir de umas 10 horas, eu tinha acabado de chegar da escola, quando um morador lá gritou, Monique foi esfaqueado, os barqueiros escutaram, aí eu fui no local, meu pai já estava esfaqueado também, entendeu? Aí em seguida minha mãe também chegou machucada. E foi isso aí que eu vi no momento. Tudo isso aconteceu, Isabelle Benito, na Ilha da Gigoia. Eu convido você para conversar aqui com o Lucas também, para que ele possa contar mais detalhes para você. Isabelle, é com você. Ô Lucas, boa tarde para você, que seu pai se recupere nesse momento passando por uma cirurgia, né? Que sua mãe se recupere também, não só do trauma físico, das facadas, mas também psicológico, porque pelo histórico a gente sabe que ele sempre foi violento, né? Vocês conheciam ele? Ele já se mostrava dessa forma durante o relacionamento com a sua mãe? Ele sempre mostrou esse lado dele, entendeu? Ele batia na minha mãe chegava lá na ilha falando pra mim e pros meus irmãos que ele batia nela, chegava com o olho roxo, cheio de marca pelo corpo, entendeu? E antes desse relacionamento com a minha mãe, ele chegou a morar dentro de casa, que meu pai ajudou ele, né? Porque pegou ele pra morar lá pra ajudar. Nisso aí ele saiu de casa, aí minha mãe foi ter um relacionamento com ele. Entendeu? Ele não é a primeira vez que ele tenta esfaquear meu pai. Já teve uma vez também, uns 7 anos atrás, lá na Tijuquinha, entendeu? E essa é a segunda vez. O Alexandre está aqui, Isabelle, é amigo da família, ele esteve lá dentro do hospital e conseguiu falar com o Carlos. O que ele falou para você? Como é que ele está? Saúde dele? Olha, ele está bem, ele está falando, nós já conversamos sobre o assunto. Ele disse que a justiça tem que ser feita e que ele está aguardando uma operação, mas está bem. Está rindo, está conversando, está falando. E disse que passou momentos horríveis, né? Porque a facada ela faltou um dedo a pegar no coração. Pegou na parte interna do lado direito e acabou sendo prejudicial à saúde dele. E ele ficou caído no chão no momento do esfaqueamento que ele ocorreu com ele. Por muito pouco não perfurou o pulmão dele. É com você no estúdio, Isabelle. Ô, Caio, até agora, cadê o agressor? Ele foi preso? O agressor eu não vi se ele foi preso. Você falou sobre isso. Cadê esse agressor? Que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ele conseguiu fugir, Isabelle. No momento em que ele deu essas facadas no local, por mais que os moradores da Ilha da Gigoia tentassem pegá-lo, ele pulou ali no mar,
tá? Saiu nadando, as pessoas, os barqueiros, o pessoal das balsas, chegaram a parar de trabalhar para tentar localizá-lo, mas ele sumiu. E agora há pouco chegou informações que ele estava ameaçando outras pessoas da família, tá? Eles vão passar essa informação também para a delegacia 16ª DP, Beli. Alô, Iemanjá, que assiste a gente do Fundo do Mar, dá uma conferida aí, né? É sempre bom, né? Agora, a gente fala aqui, Bruna, de um cara extremamente, a gente como mulher falando, um cara extremamente violento, que já mostrava violência contra os filhos dela. Muita mulher assiste a gente, não adianta. A gente fica falando, no amor vale tudo, a gente se apaixona pela pessoa. A gente vê a realidade, principalmente se você tem filhos dentro de casa e um cara desse mostrando agressivo, ela tem um filho marmanjo, nem medo dos filhos ele tinha. Eu queria pontuar só duas coisas, né? O primeiro é que a mulher tem que ser livre e autônoma e se sentir livre e autônoma para tomar as decisões amorosas que ela julgar as melhores, as que ela quiser. Então, não justifica. Ciúme, que é uma coisa que a gente usa como justificativa, isso não é ciúme. Isso é um entendimento de um homem que acha que tem alguma autoridade sobre a mulher. Isso não é ciúme, isso é uma outra coisa. Muito mais perverso que ciúme. E o segundo ponto, infelizmente, a gente tem que trazer, esse estrago aconteceu porque a arma dele era uma faca. Né? Então, em momentos de discussões e de debate como os que a gente está vivendo hoje, eu convido as pessoas a refletirem o que teria acontecido num cenário desse se esse senhor tivesse uma arma na casa dele. Teria matado, né? Teria matado também os filhos e tudo mais. Agora, eu vou ter que falar um troço aqui, né? Toda a recuperação pro seu Carlos, que é um homem de bom coração, né, gente? Meu Deus do céu, né? É um homem de bom coração. 12h47. A Polícia Civil realizou uma operação na Serra de Petrópolis para cumprir mandados de busca e apreensão de armas e munições vendidas de forma irregular. Veja. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 endereços do Rio de Janeiro. 2 pistolas calibre 380 e uma 7,65 foram apreendidas, além de munições. 2 pessoas foram presas. A arma de fogo, a posse, ela deve ser feita junto ao Exército e possuir uma autorização especial para tanto. Possuir de forma clandestina vai gerar uma prisão em flagrante, por posse de arma de fogo permitida ou restrita, dependendo do calibre. Durante a operação desta quarta-feira, os policiais descobriram que uma das armas estava em um sítio no município de Cachoeiras de Macacu. Há 2 meses, a polícia investiga pessoas que estariam adquirindo armas de maneira ilegal. A investigação começou depois que um médico de 61 anos foi preso no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Ele é apontado como fornecedor dessas armas. Na época, os policiais apreenderam 13 armas, sendo 3 revólveres sem registro, 2 pistolas de uso restrito e munições. De posse das armas, ele chegou a ameaçar uma empregada doméstica. O médico confessou que comercializava as armas e hoje responde pelo crime em liberdade. Nós verificamos que 3 armas que o médico possuía autorização para possuir não estava na casa dele. 2 pistolas Glock foram recuperadas. A terceira arma, que é um revólver, até a presente data não foi localizada. Olha só, pacientes flagraram ratos circulando em uma unidade de pronto atendimento aqui no Rio. Além dos roedores, as pessoas ainda precisam lidar com esgoto a céu aberto, aparelhos de ar-condicionado quebrados e muito mais. Veja. 1, 2, 3... Pelo menos 6 ratos foram vistos na área externa da UPA da Tijuca, na zona norte da cidade. As imagens foram feitas por uma paciente que aguardava atendimento. Seu Júlio também viu os roedores. O tempo que eu estou aqui fora, eu já vi uns 10 ratos passar para lá e para cá. No hospital é complicado, né? A situação da unidade é precária. Do lado de fora, além dos ratos, esgoto a céu aberto. Já lá dentro, aparelhos de ar-condicionado danificados, filas imensas e mau cheiro. Totalmente precário, está super cheio. O banheiro fede que você não consegue respirar lá dentro. Para o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, a situação é inadmissível. É uma situação absurda, né? Com certeza a gente já vai programar uma fiscalização baseada nessas denúncias de vídeo. Se fosse um único rato, a gente até poderia pensar em alguma coisa casual, correr ou chuva, seja lá o que for. Mas pelo que eu soube, o vídeo, né, pelo que eu vi, tem pelo menos 6 ratos. Isso leva a pensar na infestação. Alguma coisa grave está acontecendo ali que tem que ser investigada.
Em nota, a coordenação da UPA da Tijuca informou que o local foi dedetizado e desratizado em janeiro deste ano e que o serviço tem validade até agosto. Mesmo assim, vai solicitar à empresa responsável vistoria e limpeza do local. Só a gente falta remédio, falta tudo, a gente sabe que é coisa de licitação. Agora, você ter rato não é uma questão de saúde pública, é uma questão de crime contra a saúde pública. A gente pode falar, você chega lá com gripe, você sai com leptospirose? É isso mesmo? Pelo amor de Deus! E a justificativa chega a ser um pouco constrangedora, que não, a gente dedetizou, não sei o que os ratos estão fazendo lá, né? Olha só, eu acho que tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto a Secretaria de Saúde do município precisam entender que tipo de saúde, que tipo de atendimento em saúde eles acham que é digno para a sociedade do Rio de Janeiro, para a sociedade fluminense, né? Por um lado, pressiona e briga e cria uma batalha com as OSs. Tudo bem, todo mundo gostaria de ver uma gestão zelosa com o patrimônio público. Mas, por outro lado, no limite, o responsável pelo atendimento em saúde, com OS, sem OS, é a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro. Alguém precisa se responsabilizar pelo que está acontecendo, pelo fechamento das unidades, pela falta de higiene. Inclusive, na semana passada, o CREMERG parou de atuar, proibiu médicos de atuarem lá em Niterói ou São Gonçalo, se eu não me engano, foi porque não havia condição de se praticar a medicina no hospital. A Secretaria de Estado de Saúde informa que irá notificar a organização social que administra a unidade para tomar as providências necessárias. A coordenação da UPA da Tijuca informa que os últimos serviços de dedetização e desratização foram realizados no dia 5 de fevereiro de 2019, com validade até agosto. A coordenação irá solicitar à empresa responsável a realização de vistoria e limpeza, bem como a revisão do serviço feito no local. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, a gente pode ter feito, vendo com a nota, você também não está lá para ver se a empresa fez tudo certo. Mas assim, que a empresa não fez. Se foi feita a desratização e tem rato, a empresa que tem que, né, ser responsabilizada e nunca mais atuar com dinheiro público, né? Olha só, uma mulher e o ex-marido foram esfaqueados. Agora sim, a reportagem completa do seu Carlos, que a gente mostrou agora, que passa por cirurgia, em que ele e a esposa foram esfaqueados pelo atual ex também, tudo junto. Aquela que a gente mostrou agora pro Caio Alex. Veja com exclusividade. Parece um filme de terror. Tipo, na hora parecia um filme de terror. Eu só vi ele fazendo assim, ó, nas costas do pai dos meus filhos. Essa mulher tá esfaqueada, olha. Toda machucada. O cara fugiu. No corpo de Monique Eliodoro, de 39 anos, as marcas de uma tentativa de homicídio. Cortes profundos na cabeça, ombro, joelho, nos braços e na mão. Eu só escutei aquela voz: cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Vou te matar agora. Eu só vi o facão na mão dele. Ela foi liberada do Hospital Municipal Lourenço Jorge nesta madrugada e foi trazida para casa. Tô com muita dor. Deus me deu segunda chance de vida. Me dê a segunda chance de vida na mão desse cara. Ela e o ex-marido, o mecânico Carlos Armando de Jesus, de 50 anos, foram esfaqueados na noite desta quarta-feira, aqui nesta outra casa da família, na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Eu tô aqui com o Lucas e o Eleodoro de Jesus, é filho das vítimas, né? E foi um desespero para vocês, o que a sua mãe passou, o que seu pai passou nessa agressão toda que eles sofreram, né, Lucas? Sim. Tinha acabado de chegar da escola. Aí o barqueiro ouviu um grito de moradores falando que uma vítima era minha mãe. O suspeito é o atual namorado da mãe dele. Trata-se de Rafael Santiago Souza, de 27 anos. Carlos e Monique estavam se acertando para voltar ao casamento e Rafael Santiago não aceitava isso. Tava ficando com ele por medo. Não queria mais ele. Os filhos contaram ainda que Monique vivia sofrendo agressões. Não acabava com a relação com o suspeito do crime por medo. A gente não via mais a nossa mãe quando ela chegava aqui, era sempre arrebentada. Monique e Carlos têm 10 filhos. 5 deles estiveram no hospital. Todos estavam sendo ameaçados pelo criminoso. Minha mãe queria voltar para casa e se agressou por ciúme, ele não aceitou, né? A separação. E vem ameaçando nossa família, entendeu? Meus pais, meus irmãos também. A polícia militar conseguiu encontrar no local do crime a faca utilizada para agredir a mulher e o ex-marido dela.
O caso foi registrado na 16ª DP da Barra da Tijuca. Agora os agentes da Polícia Civil tentam localizar os... Porque a gente tem medo do que pode acontecer, a nossa porta não tem tranca e a gente tem medo, tem irmão pequeno, entendeu? É falta de segurança, sabe? A gente tem esse receio. Ô, seu Carlos, mais uma vez um beijo pro senhor, vai se recuperar, né? A gente tá aqui na torcida muito pelo seu Carlos. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já.